Quando o sol se cansar, para que flores não quando amanhã por acaso faltar uma alegria no seu coração, lembra do som dessas águas de lá, faz desse rio a sua oração. Lembra, meu filho, passou, passará, essa certeza a ciência nos dá, que vai chover quando o sol se cansar, para que flores não faltem jamais, 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 Boa noite, Tânia. Boa noite, Lilian. Oi, querida Anelisa. Então, hoje estamos aqui com o Zé Bueno. Ele vai contar um pouquinho do lindo projeto dele, Rios e Ruas, e vai falar primeiro um pouquinho sobre ele. A palavra está com você, Zé Bueno. Olha, vou começar falando que eu tô com a minha tia, a minha tia Carmen, minha prima Anelisa. Isso. Ah, que legal! Quanto tempo que eu não vejo a minha tia Carmen. Oi, Oi, que bom. Ana. Ó, mamãe, Zé Roberto, mamãe. Olá. Ó, mamãe. Ai, Oi, pro Zé Roberto. Oi, dona Carmen. Oi, tudo dona bom, tia Carmen. Carmen? Oi. É o Zé Roberto, mamãe. A Ana Orsi, tá? Tudo bom? Que surpresa! Tô Olha vendo a ele. Lilian também aqui na sala. Isso. E claro, assim, agradecer o convite aí do Sérgio, da Ana Maria, de estar aqui para papear um pouquinho sobre, especialmente essa relação minha com as águas, com os rios, né? Mas a Ana pediu para fazer uma breve apresentação. Se eu falar alguma bobagem aqui, eu tenho testemunhas que podem falar. Não, não é nada disso, não. Não é nada disso, não. Ótimo. Bom, meu nome é Zé Roberto Marinho, por parte de mãe, Bueno, por parte de pai, minha prima Nelisa Bueno, minha tia Carmen Bueno também, e sou um carioca, tenho 62 anos, moro em São Paulo, tenho dois filhos, o Danilo e o Daniel, um geógrafo e um músico. Tenho uma netinha com 6 anos e um neto que completa um ano agora em junho, o Jorge, a Tereza e o Jorge. E me apresentar é sempre um desafio, né? Qual vai ser a narrativa, né? Eu sou um brasileiro branco, tive acesso a boas escolas, acho que das dádivas assim que eu tive em vida foi de ter acesso à educação, ter acesso à universidade pública e ter acesso a muitos conhecimentos, né? Muitas experiências, muitas pessoas, muitas viagens, né? E a minha formação é arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo. E um episódio que eu gosto de contar da faculdade foi quando eu entrei na USP em 80 não, em 79. Eu fui fazer matrícula e eu vindo de colégios particulares, do Santo Inácio, do São Luís, sempre escolas particulares, eu perguntei se tinha alguma taxa de matrícula para o seu Rimas, que era um senhor que cuidava ali um bedel da faculdade, um senhor negro, de cabelo, né, esticadinho, aquele jaleco branco, aquele sorriso
de alegria de receber os novos alunos, né? E quando eu perguntei a ele se tinha alguma taxa, ele colocou a mão no meu ombro assim e falou: meu querido, você entrou numa universidade pública e nos próximos 5 anos você não vai gastar nem o giz que vai ser usado nas classes, porque os contribuintes, as pessoas lá fora, vão financiar os seus estudos. Você está entrando numa escola que é paga pelo contribuinte, é paga por impostos. E caiu naquele dia a ficha, assim, sabe, de estar recebendo essa formação, né, numa universidade pública, e eu fiquei com uma dívida, assim, nossa, eu tenho que devolver esse privilégio aqui para a comunidade, né? E eu acho que eu expandi essa visão, assim, de devolução, né? O que que eu faço com a minha boa saúde, a minha educação, o meu conhecimento, as minhas habilidades? O que que eu faço para além de me dar bem? Além de criar um patrimônio, além de ter uma vida confortável, segura, o que que eu posso fazer pelo bem comum, pela comunidade onde eu vivo, pelo país onde eu moro, pelo bairro onde eu estou, pelas pessoas que estão à minha volta, né? Se eu tive acesso a recursos, eu cresci, achei, com isso, com essa vocação de fazer alguma coisa para mim, ok? E para um pouco mais, né? Para o bem-estar das pessoas que estão à volta, né? Então, hoje eu posso. Estou vendo uma mão levantada, acho que é do Sérgio. O Sérgio pode. Quem quiser falar, aqui é só entrar e abrir o microfone. Isso aqui é bate-papo, tá? Não, Até aquela minha mão gata foi aqui. de bater palma para você, viu? E a sua visão naquele momento. Não, e olha, incrível ter sido picado assim. Acho que o seu Rimas é o nome desse funcionário da USP. Ele deu aula magna para mim na entrada da universidade. Acho que todo aluno que entra numa universidade pública deveria ter acesso a essa qualidade de informação. Olha, vocês vão ter acesso ao conhecimento, talvez vocês possam dedicar um pouco desse conhecimento à sua comunidade. E na própria época da faculdade, eu passei os 5 anos já tomado por esse pensamento, trabalhando em comunidades da periferia. Como melhorar a condição de vida, a condição de construção, de convivência, de ocupação, né, em áreas muito, muito degradadas, né? E foi um tempo, então eu saí da faculdade sem esse desejo de investir na construção e me tornar um grande arquiteto, um grande urbanista. Eu saí com essa sensação de que eu devia fazer algo para além de mim. Então, olha lá, equilíbrio entre dar e receber. Isso aí acho que é mágico, né? Tipo, a saúde, acho que tem a ver com isso, né? Esse justo equilíbrio entre o que você recebe, o que você oferece, e não ter desequilíbrio em nenhuma das partes, né? Não está dando mais do que você tem, não está acumulando mais do que você precisa. E aí, o que eu vim fazendo de lá para cá? Eu sempre lembro a história que papai tinha uma pequena construtora e eu não me animei assim a assumir a construtora que tinha o nosso nome, J. Bueno Empreendimentos Imobiliários. Eu não preciso dizer que ele ficou muito frustrado do único filho homem dele, que teria arquiteto, né, urbanista, não pegar. Ele fez com as melhores intenções, mas não era aquela arquitetura que me interessava. Mas eu não sabia também qual era a minha arquitetura, qual era a minha. E eu sempre fui assim um grande curioso, explorei várias áreas do conhecimento, né? Até começar a construir o que eu chamo hoje de arquitetura social. Eu gosto de encher a boca e falar, eu sou arquiteto social. Nem existe isso na faculdade, mas eu inventei. Eu sou um arquiteto que gosto de falar de arquitetura, de urbanismo com as pessoas, aonde as pessoas estão. E a dimensão dessa arquitetura social, ela vai além da construção, da casa, do imóvel, né? Como é que a gente planeja, organiza e cria nossa vida em comunidade, né? Então, tudo que eu faço vai ter esse tempero da arquitetura social. Uma coisa que me aconteceu na saída da faculdade, entre várias coisas que aconteceram, né, foi ter conhecido uma arte marcial, ou seja, eu não sei se vocês viram, eu não sou japonês, mas eu sou brasileiro, não tem nada de nipônico. Nunca imaginei que eu fosse me envolver com
a cultura japonesa, e a Lilian é prova disso, né? A Lilian conheceu essa arte também comigo, e me encantei com o Aikido como cultura. E eu estou envolvido com essa cultura, com esse pensamento do Aikido há 40 anos, praticamente. Esse ano eu completo 40 anos. E é uma arte marcial que fala de uma coisa incrível, fala de uma possibilidade de conflitos, situações difíceis, não gerar a derrota de ninguém, tampouco a vitória de alguém. Ou seja, um conflito ele existe para acenar a necessidade de um equilíbrio, de uma cura, né? Se existe algum desafio, se existe algum obstáculo, é uma lâmpada acesa para você observar algo que merece no mínimo a sua atenção. E é muito diferente do pensamento de ter que vencer, ter que derrotar, ter que acabar com os problemas, ter que corrigir as coisas. Não, a gente tem que saber construir. É uma frase que eu uso no Aikido que me ajuda bastante. Assim, o que eu tenho aprendido, né? Eu acho que é assim a síntese do Aikido é uma cultura que fala em enfrentar situações impossíveis, saber levá-las a possíveis, saber levá-las de possíveis a fáceis, de fáceis a elegantes. Isso seria a maestria. Eu não estou lá não, tá? Eu estou caminhando nessa estrada, né? De ser um faixa preta em conduzir, né? Situações, relações, épocas impossíveis, difíceis, e saber como facilitar um processo para torná-las possíveis, fáceis e elegantes. Então, tudo também que eu tenho feito tem a ver com enfrentar, assim, não temer os desafios que a nossa vida contemporânea apresenta. A gente pode, tipo, elencar aqui uma infinidade de grandes desafios, né, na educação, na política, na economia, na saúde, na vida social, nos relacionamentos, né, interpessoais. Então, essa é um pouco da minha arquitetura. E algo que eu também repito bastante que quando pergunta, né, Zé Bueno, o que você faz, né? Eu adoraria ser dentista, para falar, eu tenho um consultório, eu sou dentista, eu sou contador, né? Eu sou psicólogo, ou seja, eu tenho uma carreira dentro de uma. Eu não tenho essa facilidade de colocar num único lugar o que eu tenho feito. Eu costumo dizer que eu faço o que eu posso por tudo que me importa. E aí eu elenco algumas coisas que me importam, que posso citar aqui o trabalho na formação de novos educadores, de novas lideranças, o trabalho na construção da nova masculinidade, o assunto ser homem me importa, o que é um homem, não vou nem dizer consciente, o que é um homem atualizado, né, para os tempos que a gente vive. O homem jovem, o homem mais velho, o homem maduro. A temática da maturidade me importa. Acho que é um prazer estar aqui com vocês, porque você parte, né, dessa comunidade 60+, uma comunidade madura, né? E com todos os desafios que a gente tem de uma longevidade que está batendo a nossa porta, né? A gente morria, né? Não sei se vocês sabem disso, mas na década de 50 a expectativa de vida era muito menor. Uma pessoa de 45 anos era uma pessoa velha. A gente vê as manchetes de jornais. 45 era um idoso, 50 era uma pessoa já no fim da vida, né? E hoje a gente está aí com os longevos, a gente tem uma expectativa de vida enorme. Como a gente vai viver esse ganho de tempo que, né, homens e mulheres ganharam, né? Com que qualidade, com que prazer, com que qualidade de relacionamento, com que capacidade de criação, de produção, né? Ou vão passar 40 anos, 50 anos sentados, né? Ou como quiseram já, né? Retirados ou aposentados, né? Acho que não é isso, isso é memória velha. Eu gosto muito desse termo, né? Também é outro jeitinho que eu acabo falando para traduzir o que eu faço. Eu faço o que eu posso, pelo que me importa, e eu gosto de trabalhar com a reflexão e criação de novas memórias, né? Ou seja, as memórias que nos trouxeram até aqui serviram, mas talvez a gente precise criar um repertório de novas memórias, baseado em novos sonhos, né? O que a gente vive aqui hoje foi desejado, foi planejado, foi idealizado por quem nos antecedeu. Nós somos os criadores da estrada daqui adiante, né? Isso aí inclui um novo repertório, uma nova linguagem,
uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de viver e conviver, né? E a cidade me importa, então acho que isso aí talvez abra aqui o espaço, Ana e Sérgio, né, sobre Uhum. esse campo que me interessa, que é o lugar que eu vivo, a cidade onde eu vivo. A gente herdou um tipo de cidade que nos agride, que nos decepciona, que nos entristece, né? O jeito como a cidade ela vem se desenvolvendo, né? E qual que é a cidade dos sonhos, né? Qual que é a cidade do futuro, né? Será que é uma cidade que vai seguir, indo direto agora ao assunto, né? Seguir sonegando a natureza, né? Sonegando as águas, sonegando as matas, né? Sonegando as áreas de desfrute, né? Será que é uma cidade onde a qualidade de vida, de saneamento, de abastecimento é para alguns e não para todos, né? Será que é uma cidade que vai continuar sendo refém do automóvel, do combustível, né? Do trânsito, né? Então, esse assunto me toca, sonegando a vida, dona Tânia, é isso aí. Uhum. Eu vou mais fundo, tá? Falando de Rio, sabe o que me chocou e me puxou para dentro? Eu conheci um geógrafo, que é meu querido mestre e parceiro, Luiz de Campos, e a gente foi apresentado lá em 2010. Eu vinha trabalhando com educação, trabalhando no mundo, nas jornadas corporativas, de formação de líderes, trabalhando em outras áreas, mas sempre me interessava essa questão da educação que falta, né, na formação dos jovens, né? Ou seja, existe uma educação voltada para o mercado, para capacitar jovens para o mercado de trabalho, para ele ter um bom emprego, uma boa carreira, uma boa profissão. Mas tem algumas disciplinas que acabam não fazendo parte dessa formação. E eu fiquei curioso, assim, em como criar um campo. Na verdade, o segredo é o seguinte: eu estava criando um cursinho, não para colocar as pessoas em faculdades, mas para preparar homens e mulheres, meninos e meninas, para a vida, no viver. E isso deveria correr paralelo à matemática, à física, à biologia, à química, né, ao português, ao inglês. Quais são as inteligências humanas para você ser um bom profissional em qualquer área, né? Isso inclui o diálogo, inclui a sensibilidade, pode incluir a arte, pode incluir o conhecimento do próprio corpo, da natureza, do território que você vive, da diversidade social do país que você mora, e conhecer isso por experiências. Muito do que eu sou hoje devo à minha formação acadêmica e às incríveis experiências que eu tive com mestres e com ambientes que estão muito longe da faculdade, longe da universidade, estão na vida. São pessoas que me ensinaram coisas sem sequer saberem que me ensinaram, como o seu Rimas, que me fala que eu entrei numa escola paga pela população. Isso é conhecimento, né? E aí eu fui apresentado para o Luiz, e o Luiz ele me traz a experiência dele como geógrafo, ele também formador, educador, pesquisador já há muitos anos, mas dentro desse ambiente escolar, ambiente acadêmico, né? Alunos, professores, contando a realidade. Ele também foi sensibilizado pela, pelo fato, né, de que São Paulo tem uma infinidade de rios. Então ele passou essa informação para mim, me tocou, ou seja, eu me senti muito ignorante e não saber que São Paulo tem centenas de rios, a cidade de São Paulo, o município de São Paulo. Fiquei meio incomodado com aquela informação, né, que é meio desapontado assim e não saber como arquiteto e urbanista que a gente vive numa Veneza. São muitas águas. Mas onde é que estão essas águas? Encobertas. A maioria dessas águas elas pertencem a esses fundos de vale. A gente vê várias avenidas na cidade que encobriram esses rios, que são muitos. E eu desafiei o Luiz, na ocasião, a ver esses rios. Eu gosto da experiência, eu sou um homem que gosta de transformar pela experiência, pelo contato direto, pelos sentidos. Todas as minhas ações, quem me conhece sabe que eu convido as pessoas a viverem uma experiência, uma pequena experiência, e essa experiência ela ser uma usina de conhecimento, de saber.
Eu gosto até que a etimologia de experiência é bonitinha, que é esse peri de experiência é o mesmo peri de perigo, é o mesmo peri de perímetro. É alguma coisa que tira você da sua borda e leva você a conhecer alguma coisa uma coisa para fora dessa tua linha, né? E eu falei, Luiz, a gente pode ver onde é que estão essas águas, né? Você está falando que tem tanto rio aqui em São Paulo. E a gente fez uma pequena caminhada aqui na região onde eu moro, no Butantã. A gente saiu de bicicleta, com o mapa na mão, né? E com os sensores, né? Que a gente, para achar rio, a gente tem que ligar essa nossa mais incrível tecnologia, né? Que é a capacidade de ver, de ouvir, de cheirar, de tocar. Então a gente botou o corpo perto da cidade. E a gente reconheceu uma mata aqui pertinho, aqui do Butantã, e vai, o mapa está lá também com alguns indícios. A gente começa a ver uma aguinha correndo na guia, a gente começa a ver barulho de passarinho, uma mata assim um pouco mais exuberante. E aí a gente se dá conta de que a gente estava pisando na região de uma nascente de rio. Aí o rio, gente, aí é dose. Aí o rio entrou em mim. Me emocionou demais isso, saber que eu era um vizinho ignorante de uma nascente e a gente seguia essas águas, já não mais expostas, né, não mais visíveis, né, a gente seguiu pelas ruas aqui do bairro, o rio todo canalizado, né, e o bairro todo obedeceu ao curso desse rio. A gente vê as ruazinhas aqui do bairro todas sinuosas, a gente, como na cidade inteira, a gente vai ver ruas sinuosas que denunciam a presença de rio encoberto, né? E esse fato, gente, me gerou, assim, o que gera até hoje nas pessoas que tomam contato com essa realidade, gerou o quê? Vocês estão ouvindo isso aí também, né? Ah, pô, a gente enterrou esses rios vivos. Qual que é o sentimento que bate em cada uma das pessoas que está ouvindo? Inevitavelmente, tristeza ou indignação. Então, sempre bate esse sentimento, nossa, mas que coisa, por que a gente fez isso com a cidade? São Paulo era a cidade da garoa, porque era uma área muito é, hidratada, vamos dizer assim, né? E aquele clima, assim, clima fresco que tinha em São Paulo, era friozinho aqui em São Paulo o ano inteiro, né? Não tem mais porque a gente vem secando essas águas. A gente vem pavimentando, impermeabilizando, a gente vem esquentando essa cidade achando que é uma cidade desenvolvida, não deve ter rio, porque rio é meio coisa de cidade pobre, né? Tem que encaixotar esses rios para a gente poder ter uma cidade seca, uma cidade higiênica, né? Higienizada. Mas o fato é que tem o seguinte, gente, até hoje eu não pareço, mas eu sou um homem muito triste, eu sou um homem muito indignado, mas essa tristeza ela ganhou lugar e a indignação ganhou lugar. A gente começou a fazer alguma coisa com essa tristeza. Fazer alguma coisa. Eu estou aqui com vocês hoje, isso aqui é uma forma de escoar um pouco essa energia que provém da tristeza e provém da indignação. É um excelente combustível. Você está puta da vida com alguma coisa, está triste. Tem muita energia na tristeza e muita energia na indignação. E a gente sabe disso, né? A gente se move, às vezes, movido por isso aqui, basta disso aqui, eu não quero mais isso aqui é inadmissível que aconteça, aí você se move. É um movimento que provém dessa indignação, dessa tristeza. Então, rios e ruas, a gente está aqui para falar um pouco disso, nasce, é filho da tristeza e da indignação. E a gente faz o que sai no final? Qual que é o filhote? Alegria, esperança, encontros, conexões, sonhos, projetos, parceiros, tudo isso aí filhinho da tristeza e da indignação. Então, a gente teve um livro recentemente lançado, escrito pelo João Prata, um jornalista. Olha lá, a Ana já botou ali o livro para fora. Ei, a Lilian está ali também com o livrinho. Ei, que beleza. Também estou com o meu aqui. Olha que legal. O jornalista João Prata, que escreveu o livro, sobrinho do Mário Prata, filho do Leonel, que editou, ele tem uma editora que produziu o livro. Ele perguntou, ele fez uma matéria para a gente para o Estadão, a matéria que deu capa, assim, né? A própria capa do livro tem a ver com a manchete que foi dada no Estadão. As águas do Lago do Ibirapuera nascem perto da estação Ana Rosa, perto da estação Vila Mariana, e nascem debaixo de prédios que
botam essas águas para fora porque se não botar, a garagem enche. Porque eles estão em cima de lençóis, em cima de cabeceiras, né? São Paulo inteiro é assim, né? São Paulo vem construindo assim em cima desses rios, dessas nascentes há décadas. E ele perguntou, quando é que vocês vão fazer um livro? E aí foi rápido responder, quando tiver alguém que escreva, alguém que edite e alguém que pague, que patrocine. Aí ele falou, eu escrevo. E o pai dele falou, eu edito. E aí a gente foi atrás de dinheiro para poder fazer uma tiragem inicial. E pasmem, eu acho que eles nem leram. A Sabesp pagou o livro. A Sabesp pagou essa edição, a gente tem uma boa relação com a Sabesp, que também não é, tem o seu telhado de vidro também, né? Mas a gente é muito grato a ter um apoio da Sabesp para produzir essa primeira tiragem de 1000 livros, que contam a história. Vocês pegaram aí é uma graça o livro. Quem quiser depois, aí manda um e-mail para mim, o WhatsApp, no Instagram, vocês me acham aí em algum lugar, ou Luiz, e, a, e é isso aí, ó. Pá! Olha só isso aqui, olha a capa que a Sabesp, acho que eles nem viram isso aqui, quando aprovaram, né? São águas das nascentes do Ibirapuera, do Rio Sapateiro, indo para debaixo da rua, na fonte. Quando a gente leva as pessoas lá para essa região, isso aqui não é na Cantareira, isso aqui é Vila Mariana. A gente leva as pessoas aqui e, via de regra, eu agacho e chamo as pessoas para agacharem comigo. Dá uma agachadinha aqui, né? Porque essa água aqui, ela brota, de meia hora, sai uma quantidade enorme de água desse reservatório nesse prédio, né? E as pessoas ficam meio ressabiadas. Eu não vou me aproximar dessa água, não. Sei não. Não, vem cá. Aí eu pego a água, encho assim, e lá na minha careca, eu passo, assim. Aí o pessoal fala, esse cara é completamente louco, ou ele tá vendo alguma coisa que a gente não tá vendo. Eu falei, eu tô vendo. Sente, é fresca, é gelada essa água. Cheira essa água, gente, por favor. E água não tem cheiro de quê? De água, não tem cheiro de nada. E ela, para quem é sensível na pele, essa água ela é de uma qualidade, que é água de mina, debaixo de um prédio, dentro de um cano, jogada para debaixo do bueiro, para a gente não ver. E lá no final do Ibirapuera a gente curtiu o laguinho. Lá no lago, eu gosto de perguntar para as pessoas do lago, né? Sim, de curiosidade, assim. Eu cruzo alguém, uma senhora, um senhor, escuta, onde vem essa água do lago aqui? Vocês têm ideia? As pessoas ficam meio incomodadas. Não, sempre teve aqui essa água, né? Parece que ela sempre esteve, é a mesma água de sempre, né? Não, ela é trecho de um rio. Ela é trecho do Córrego do Sapateiro. Está tratado, é um dos rios, saiu recentemente aí pela SOS, é um dos únicos rios limpos da cidade. Por que só temos um nessa condição? Se a gente tem tecnologia, se a gente tem recursos, se a gente... Falta o quê? Falta conhecimento, falta vontade, falta expressão dessa vontade. E eu e Luiz começamos a expressar essa vontade de ver. Não ver rio e rua mais assim. Rio aqui embaixo e rua. Mas por que a gente não pode ter rio convivendo com a rua? É meio inocente esse pensamento, mas você está pensando o quê? Em botar rio para fora da cidade? É exatamente isso. É para lá que a gente deve ir. Se não, em toda a cidade, um trecho aqui, um trecho ali. Se a gente começar a criar pequenos episódios, um episódio lindo, de destamponar um rio, de tipo dar um lugar onde não tenha muito impacto em desapropriação, no trânsito, algum lugarzinho a gente cria essa beleza da área de convivência a partir de um rio aberto, que vai atrair o passarinho, vai atrair a criança, vai atrair o idoso, a idosa, vai atrair o jovem, vai atrair o motoboy, o ciclista, o poeta. Era de estar, né? Não estamos falando da temática do abastecimento de água, da potabilidade, estamos falando de qualidade de cidade, que é feita para cidadãos, né? E quando a gente viaja, quem viaja para fora adora desfrutar, né? As belezas de uma cidade que cuida do rio, né? E os rios, tem um grande amigo nosso, César, que ele fala que as imagens que a gente vê dos rios de São Paulo, de qualquer rio, nem vou falar das enchentes que rolaram agora aqui no verão, né? Mas as imagens
que nós vemos do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, do Aricanduva, do Ipiranga, desses rios maiores, né? Desses 300, né? 500 talvez, não são imagens, são reflexos. Reflexo do quê? De quem vive aqui. Quer entender como é que é uma cidade? Quer entender quem são as pessoas que vivem num certo aglomerado urbano? Vai lá ver o rio. O rio espelha a nossa capacidade de compreensão. Então, nossos rios espelham a nossa gigante ignorância. Ignorância coletiva, assim, né? De descaso, desinteresse, desconhecimento, né? E quando tem um conhecimento errado. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem: ali naquela avenida ali tem um problema, sempre dá problema. Aí quando você vai perguntar mais fundo, que problema é? É um rio que passa lá. O rio está associado a problema. Tem um problema, né? Eles são batizados como problemas urbanos. A gente aprendeu a chamar de problema, a chamar de defeito na cidade tem um rio. Eles são solução, eles são cura, né? Tem utopia nessa minha conversa toda? Tem. Tem fantasia? Tem. Tem sonho? Tem. Mas eu prefiro chamar de que me ajudem. O que poderia ser? O pessoal chama agora de inovação, né? Que é mais bonitinho, né? Mas é pura ideia. Consciência, né? É consciência. É consciência. Então, eu gosto quando tinha aquele empresário lá, o Ricardo Semler, acho que é um livro dele, né? Que chama Você Tá Louco? É um livro, ele só dava seguimento a conversas quando alguém falava: você tá louco. Ele fala: não, se alguém a ideia deve ser boa. Que mexer em lugar. Não, mas você quer o quê? Você vai tirar uma faixa da 23 de maio para ter um rio? Você tá louco? É verdade, é exatamente isso. Mas e os carros? Ué, vamos ter menos carros. Vamos usar outro meio de ir. Caiaque. Mas caiaque, tem lugares na Alemanha, gente, que é um país desenvolvido, que é referência na temática aí dos rios, né? Ela tornou política pública, nos próximos 20 anos, não sei exatamente o prazo, renaturalizar todos os rios que foram enterrados. Eu tive lá em Munique vendo obras de devolução de meandro, rios que estavam retificados, outra bobagem, né? Que acharam que era solução, arrumar o rio, né? Deixar o rio certinho ali, deixar o rio funcionando como a cabeça de uma rua, né? Reto. O rio não é assim, né? O rio gosta de demorar, né? Eu vi obras de escavadeiras, retroescavadeiras, desmanchando a retidão de um rio para devolver suas curvas. Olha que loucura. Tem praias, histórias ótimas, acho que até tem no livro, nossa, tem um monte de causo. Parece que é histórias do Rolando Boldrinho, nosso livro, que é um monte de episódios que a gente viveu, causos legais no Brasil, fora de São Paulo. Lá na Alemanha, eles naturalizaram um rio, começou a apresentar aqueles bancos de areia, né? Que o rio faz a curva, ele deixa ali sedimento, vai para lá, deixa ali, aí vai ficando umas prainhas, né? No rio. Acho que foi em Munique. Aí começaram a aparecer uns velhinhos, 80 anos, né? E os velhinhos tiravam a roupa. Eles chegavam lá de casal de mãozinha dada, aí tiravam a roupa para fazer nudismo. Aí os jovens piravam, né? Esses velhinhos têm na cara. Não, eles faziam nudismo, que é muito comum na Alemanha, na Europa, né? Quando eram jovens, naqueles rios. Olha que coisa, né? Voltou, olha o resgate que rola quando você traz de volta um rio que foi navegável, que foi caminhável, que foi curtido, né, no passado. Imagina a fantasia que é esse de poder trazer de volta, não igual como era, mas um resquício daquela memória dentro de uma outra constelação, de uma outra composição, né? Futurista, né? Eu não vi os velhinhos fazendo nudismo, adoraria ver. Qualquer dia eu vou fazer eu nudismo nessas praias dos rios. Então, ó, gente, eu não consegui, falo
Vocês dão voz para mim, eu fico falando aqui. Eu nem li aqui as Não, coisinhas. mas E aí, ótimo. Estamos microfone, gostando do que você está escreve. falando. Então, Ó, deixa eu ver vamos ver o chat, o que estão falando. parará. É isso aí, ó. A foto é do Rio Guariba. A gente chama de Rio Sapateiro, Rio Caguaçu, Rio Guariba, na Chácara das Jabuticabeiras, exatamente lá. Aliás, tem livros na livraria, lá na 97, na França Pinta, a gente deixou livros lá. Então, é uma infinidade de lugares. E quando começar, a certeza que eu tenho é que é um caminho sem volta. Se as pessoas perceberem que a recuperação dessa. Fora todos os ganhos, né? Em termos de clima, em termos de qualidade de vida, em termos de saúde pública, né? Trazer o Rio de volta não é trazer esgoto à tona, que é outra conotação perversa, né? Que, esse rio é tudo esgoto. Não, não, não. Esgoto tem que estar enterrado. Rio tem que estar livre. E eles têm que caminhar em lugares diferentes, não é a mesma coisa. Uma vez a turma do Catraca Livre nos perguntou: você tem que falar alguma coisa assim, mas tem que ser 112 caracteres. O que você pode escrever aqui? É uma coisa curtinha. Eu falei: escreve aí então. Rio é rio, esgoto é esgoto. Rio não é esgoto, esgoto não é rio. Porque rio é rio, e rio não é esgoto. Aí eu fiz quase um haikai, né? Mas é exatamente isso. Parem de chamar. Primeiro, que rio é esgoto. Quer ajudar o trabalho nosso? Não associe mais na linguagem essa conotação. O esgoto é o que está dentro do rio. Não tem rio poluído no mundo. Tudo que é poluído não é rio. Sou eu. São vocês. São as indústrias. São a agropecuária. Tudo que é poluído não é do rio. Tudo que é sujo, tudo não é do rio. Não tem rio sujo. A sujeira é nossa. É minha sujeira, é a sua sujeira. É a sujeira da minha comunidade. E outra coisa é parar de falar que tinha rio. Querem ajudar? Ajudem a conjugar esses rios no tempo certo. Tem rio. Eles não foram embora para Brasília, não foram embora para a China. Eles estão exatamente onde sempre estiveram. Só que eles estão. Imagina você viver seus dias no escuro, entubado, para sempre. Não é justo. Não se enterra o que está vivo, se trata, se cuida, Bom, eles chamam nos Estados Unidos de daylighting, de fazer o movimento de levá-lo à luz do dia. E o tema que você trouxe, Ana, Sérgio, né, que é uma convicção pessoal minha, que eu estou tornando pública cada vez mais com a devida sem-vergonhice, que é acreditar que Deus está disfarçado entre nós de água. Não tem vida sem água. E a gente não vai achar essa água anos-luz assim que você vai para lá, para cá. Eu não sei se já acharam algum planeta aí. Não sei aonde, lá em Sirius, em Andrômeda, com água. Não tem notícias. A gente tem aqui. E a dádiva que a gente tem, a riqueza biológica, a riqueza de vida que a gente tem aqui, é devida à generosidade da água. A não falar o amor que a água tem pela vida. Você quer ser uma bananeira? A água vai lá e fala: ó, top, vai aí ser bananeira. Você quer ser uma barata? Ela vai lá e vai ser uma barata. Você quer ser uma montanha? Você quer ser uma jabuticabeira? A árvore vai lá e. Você quer ser humano? Então tome água, você vai precisar de água. Olha aqui, olha aqui. Daí essa conotação, né, de ser uma manifestação é, óbvia do amor de Deus, sabe? Não sei que é assim, devem ter vários religiosos aqui, eu não quero. é, não quero perturbar a vida de ninguém aí como religioso, mas acho que é uma leitura meio inocente, sabe? De Deus. De Deus. Deus está na água que eu bebo, no banho que eu tomo, está na lágrima, está na capacidade minha de falar devida à hidratação, não é não? Nós somos, o pessoal fala, nós somos 70% água. E 70%? Nós somos 100% água.
Nós somos águas disfarçadas de gente também. E se conectar com a água é se conectar com quem somos, não é objeto de consumo, é a nossa natureza. Tem a, deve ter a Pachamama, deve ter a Pachalama também, né? Deve ser a Pacha, a terra com a água, né? Olha, e tudo que se produz, né? A água que para fazer prédio, você precisa da água para molhar o cimento. A água que faz prédio, sabe? A água que faz túnel, a água que faz. Tive no dentista hoje, ele precisa da água para não esturricar aqui no motorzinho, tem que ter água, 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 Zé, água. Diga. o que que a academia fala dessas coisas, hein? Você que cursou. Olha, Os grandes urbanistas brasileiros que fizeram isso, né? Brasileiro não, mundial. O Brasil só copia, né? eu acho que tem todo um pensamento novo, Sérgio. Eu acho que existe uma novas memórias sobre formação de urbanistas, de arquitetos, de engenheiros. Eu acho que a escola de engenharia, de arquitetura, né, ela também vem com memórias velhas. Ou seja, hoje a gente vê na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na minha época não tinha nada disso, mas hoje metade dos projetos tem a ver com a recuperação desses cursos d'água, com os parques lineares, com trabalhos na periferia, trazendo a água à tona. Então está chegando, está emergindo dentro da academia. Está emergindo. Acho que a gente vai ver. Tem um menino ótimo aqui, o Vitor Kinge, que está fazendo um trabalho lindo com o Pedro Jacobi, que são dessas. Quando eu falo da cidade sustentável, das cidades do futuro, são cidades que trazem uma outra leitura da relação entre o que é urbano e o que é natural. Acho que esse é o futuro desejável. E tem tempo. Quanto tempo leva para mudar uma cultura dentro de uma universidade? Leva tempo, né? Mas vai chegando pelas beiras. Possivelmente, e eu quero crer isso, que esse trabalho nosso de iniciativa cidadã, meu, do Luiz, de pessoas que resolveram se organizar, está chegando na academia. Demora, mas está chegando. Está chegando no poder público. Demora, mas está chegando. E a gente está expressando anseio. O trabalho nosso é estimular e revelar um novo anseio. Você vai na prefeitura hoje, você não vai ver demanda para abrir rio. Ah, tem uma comunidade aqui que está super envolvida para abrir. Não, não, não. Você vai ouvir demanda de comunidades que aprenderam que o bom é fechar rio, é corrigir aquele problema. A gente olha e fala, ok, a gente respeita isso como uma memória que um dia vai para o museu. E o futuro vai ser comunidades mobilizadas para recuperar. Se houver tempo, né? Talvez, talvez a gente esteja numa velocidade tão grande, numa voracidade tão grande, que a gente não veja. Mas também a gente não veja em São Paulo, onde eu moro, mas a gente possa ver em outras cidades que vão acordar antes do pesadelo. Deus é Né? água. Deus é água. Deus é água. Eu falo também de São Paulo. Eu gosto de trabalhar em São Paulo. São Paulo, sou mulher de malandro, sabe? Eu gosto de trabalhar nessa cidade, porque é o pior lugar do mundo para trabalhar, para falar de Rio. Pô, é tudo complicado aqui, fora tudo que é problema, né? De lixo, de segurança, habitação, tem uma montanha de coisas em cima de Deus, né? Da água. Então é difícil, mas é o melhor lugar para trabalhar também, porque você faz uma coisinha aqui assim, reverbera. Muito mais do que se eu estivesse fazendo um trabalho lá em, sei lá, em Mirandópolis, sabe? Em São Paulo, existem holofotes, existe uma sensibilidade assim para o que está acontecendo. Tem uma efervescência de ideias, de pensadores, de ativistas, de empreendedores nesse polo aqui, né? Não São Paulo, assim, em grandes centros, né? Então é bom e é ruim, né? É o Tom Jobim que falava, Tom Jobim falava do Rio de Janeiro, né? Viver no Rio é ruim, mas é bom. Viver nos Estados Unidos é bom, mas é ruim. Então tem uma coisa aqui é ruim, mas é bom, porque Será que não é o Jô tem. que falava isso?
Eu acho que era Tom Jobim, falando Tom de... Jobim. Pode ser, bem cara de Jô também, né? Ó, o Cerrado é a caixa d'água do Brasil, pois a sua área abriga nascentes e leitos de 8 bacias hidrográficas dentre as 12. Olha que incrível, né? Cidade é a caixa de Deus, né? Deus mora no Cerrado, né? Deus tem morada no Cerrado, né? E a gente vê esses lugares, Denise, onde brotam essas águas, onde tem esses grandes mananciais, deveriam ser chamados de santuários. O pequenininho rio aqui no Butantã, que a gente batizou esse rio, né? Com o nome da rua por onde ele passa. Olha as coisas. A gente batizou o rio como Iquiririm, porque ele desce pela rua Iquiririm, no Butantã. Aí Olha. passa o tempo, a gente descobre que Iquiririm, em Tupi-Guarani, é Rio Silencioso. Ah, então, que Vai, lindo. vai vendo que como a poesia ela vai, né? A fantasia ela vai, o pensamento ancestral ele vai nos empoderando nesse trabalho, né? A gente faz a gente tem um certo animismo ancestral no trabalho do Rios e Ruas, sabe? Não são, mas acho que ele tem que conversar com a tecnologia, com a ciência, com a biologia, sabe? Com as soluções baseadas na natureza. Então tem que não somos antagônicos ao desenvolvimento. A gente está querendo namorar com o desenvolvimento da cidade e apontar para e o Luiz fala, meu parceiro fala uma coisa que é maravilhosa, né? O que a gente vislumbra é inevitável. Vai acontecer. Vai acontecer. Agora, a gente só não sabe quanto tempo a gente vai querer sofrer mais. 5 anos, 10 anos, 20. Daqui a 30 anos, falar, é verdade. A gente tem que mexer nesse negócio aqui. Daqui a 20 anos, é verdade. A gente precisa começar a fazer alguma coisa, né? A gente está atrasado, a gente o tempo está correndo, e a gente imagina que essa mudança onde eu situo muito o trabalho nosso, pelo menos a minha contribuição no Rios e Ruas. Eu não sou nenhum perito em hidrografia, como o Luiz de Campos, mas eu gosto da ideia de ser agente de uma transformação cultural profunda. Quanto tempo leva? 20 anos? Bora. 30 anos? Bora. Vai ganhar dinheiro com isso? Não sei, mas eu quero ver essa transformação. Eu quero que a minha neta ponha os pés na água na cidade que eu moro. Aí vai ser legal. Qual que é a missão do Rios e Rua? Que a neta do Zé Bueno ela vai com o irmãozinho dela botar o pezinho em algum rio naturalizado na cidade onde ela vive. Olha que legal, né? Ela e milhões de outras crianças, né? Passem a não ter medo de água, passem a não ter medo de Deus. Ai, ai, ai. Vocês ficam, ó, Ô Zé, diga. aproveitar essa respirada que você deu, vamos falar do livro, vamos pôr a apresentação, porque o tempo vai correndo e daqui a pouco a Bora. gente está Ó, esgotando, né? Mas está uma então, delícia você falando, cara. Tá ó, o É Rio mesmo. uma não super esgotou. delícia. O Rio não está esgotado. Para quem quiser Rio, a Lilian que mostrou aí o livro. A Annelise não tem ainda, né? O livrinho Rios e Ruas. Ah, você pode mandar um e-mail para prataeditorial@gmail, tá? Vamos pôr Aí no chat. prataeditorial@gmail. Aí você escreve, eu vou te pedir seu endereço. O valor com o frete já acho que é R$ 95. Quem quiser comigo, não tem frete, aí é 80, o frete é 15, né? Então, para receber pelo correio, você bota esses R$ 15. Gmail.com, pronto, né? É prataeditorial@gmail. @gmail.com. Vai ser um prazer poder endereçar esse livro a você e você curtir Gente, ó, só um pouquinho de spoiler para vocês. Ana, você põe no Zé, chat aí que depois eu vou publicar o chat. Zé, Ó, Ah, nossa, eu pus para o Du. Espera um pouco que eu vou pôr para todos aqui. olha que bonitinho. Prefácio nosso da nossa querida ministra Marina Marina Silva. Silva. E ela Zé, fala. Zé, você Oi, falou que tem o livro na livraria na França Pinto, não tem? 97, livraria 97.
Para mim é fácil lá. Vila Então Mariana, vai França lá. Pinto, 97. Maravilhoso. Eu deixei 97 não, o nome da livraria é o número da casa, da rua. Exatamente. Pertinho da Domingos de Moraes, 97, 100 metros da Domingos de Moraes, do metrô ali, é super fácil. Mas Legal. liga lá para ver se tem, que eu deixei alguns livros lá. O Sesc comprou vários livros pela livraria, ele tinha dificuldade de comprar com o editor, ele acabou comprando na livraria. O livro é uma delícia. Tem o prefácio da Marina, tem as histórias, a narrativa está dividida em blocos: nascente, afluente, meandro, várzea e foz. Termina na foz. E a foz, o que é a foz do Rios e Ruas? Para onde vão essas águas, né? Para essa cidade dos sonhos, que já não é sonho em alguns lugares. Cidades que ressignificaram essa relação com os rios, né? A gente tem um caso aqui que a gente gosta, a gente convida as pessoas. No Jardim Botânico tem o rio Pirarugaua, ele ficou enterrado debaixo das alamedas lá 70 anos. 70 anos enterrado esperando, assim, né? Aí um dia deu problema na galeria. Abriram a alameda lá para corrigir. Eu adoro contar que eu acho que foi o estagiário que falou para o engenheiro-chefe lá: chefe, tem um rio aqui embaixo, velho. Por que a gente não abre isso aqui, né? E aí o engenheiro, talvez sensível, né? Podia falar: não, cala a boca, menino, vamos fechar essa obra aqui, resolver esse problema aqui, vamos embora para casa. Ele falou: não, vamos abrir esse negócio. Hoje é uma das atrações do Jardim Botânico, é o Rio Pirarugaua. Que ele fez o quê com a Alameda? A Alameda virou um passeio assim, ó. Então o rio está aqui bonitão e a Alameda está aqui do lado. E as plantas em volta, orquídeas lindas, né? Porque o rio, 70 anos. E olha só, eles são pacientes. Eles não são vingativos, eles não saíram. Eles esperaram. O que é 70 anos para um rio que está lá há 1 milhão de anos? Sabe, só esses meninos aí em cima estão fazendo besteira, enfim. Posso apresentar, então, rápido? Eu falo de apresentação. Lógico, por Deixa eu ver favor, que pode passar, eu vou sim. fazer um corrido. Não é o livro. Tá, Dá para ver? tá, Estão vendo? sim. Isso aqui, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é um folheto, né? Que explica um pouco. Isso aqui é anterior ao livro. Eu gosto muito desse comecinho, que é eu e o meu parceiro Luiz de Campos, de costas. Vocês já viram assim, uma foto assim, de apresentação com 2 pessoas de costas? Porque essa viradinha nossa é a chave da história. Porque a gente passou, como comunidade, décadas, séculos, dando as costas aos rios. Isso fisicamente. Fundo de lote. Os rios estão sempre no fundo da casa para você jogar teu saco de lixo, as tuas coisas, né, as tuas comidas, tá no fundo do lote. O que a gente faz com rios e ruas é dar essa viradinha para olhar o rio, para ouvir o rio, para sentir o rio, para saber o que ele quer, como é que ele tem passado, por onde ele tem andado, o que está com... Esse é o trabalho de 2 humanos, criando uma relação de intimidade com essas águas. Aí tem umas páginas assim, ó. Olha essa frase, vê se dá para dormir com essa frase que eu ouvi e eu não esqueço. Não importa onde você se encontra na cidade de São Paulo, você nunca estará a mais de 10 minutos de caminhada de um curso d'água. Ou seja, onde você mora, passa rio por perto, que possivelmente você desconhece. E esse mapinha que está aqui atrás, essa marca d'água que está aqui, é um pouco do tecido hídrico da cidade de São Paulo. É muita água. É muita água, tá? Deixa eu ler um pedacinho aqui, ó. Logo na primeira página. São Paulo possui rede fluvial das mais densas do mundo. São mais de 4.000 quilômetros de cursos d'água no município. Aproximadamente 800 rios. É uma coisa impressionante, né? 800 é uma conta nossa, tá? Porque a prefeitura fala em cerca de 300. Mas ela ignora pequenos... Eu chamo tudo de rio, tá, gente? A pessoa vai falar: mas isso aí é um córrego. Não, não. É rio. Mas isso aí
é um fiapinho, isso aí é uma bica, é rio. Uhum. Rio. Tornará-se rio quando você ver ele com margens largas e volumoso, mas ele nasce feito uma criança. Você vê um bebê, você fala, isso aí não é gente. Ah, isso aí não é gente. Isso aí não é pessoa. É meio que nem isso, né? É pessoa. Com 1 hora de vida, é pessoa. Nossa nascença do Quiririm é um corrimento, é rio, tá? E aí a gente faz essa conta de 800, 4.000 quilômetros, né? Aqui uma segunda. Que a gente traz aqui, ó? Esse olhar estrangeiro, né? De olhar com, a gente podia chamar aqui de olhar inocente, olhar curioso, olhar instigado, né? A gente não pode chegar no lugar com o olhar do já sei, do já conheço. Tem que chegar com o olhar do não sei. O que será que tem aqui, né? Ah, qual é a camada que eu não estou percebendo? Então, perceber que a realidade é feita de camadas, né? Nos entrega uma camada muito superficial em relação a tudo, né? Qual que é aquela camada que você não vê? E o que requer para você ver melhor, né? Aqui as crianças, isso aqui é uma coisa incrível. Esse menino, eu não sei na verdade se é ele, acho que era ele sim. A gente desceu o Rio Sapateiro, né? Que é a capa do livro, essa história que a gente tem um carinho grande. E ele, um menino autista, um menino que ele desconectado de nós, né? Conectado em alguma outra coisa. Ele desceu com a mãe dele, pá, parará, não via nada de rio, só via rua, né? A gente falando que o rio tá ali, parará, e ele nada de dar bola. Quando a gente chega no bueiro e a gente fala, olha, aqui dá para ouvir e ver o rio. A gente vê aquele rio correndo debaixo da rua. Aí o menino ficou grudado ali no bueiro, né? E aí eu perguntei para as pessoas, vocês têm WhatsApp? E aí todo mundo falou, tem, lógico, todo mundo tem WhatsApp. Não tem. Eu falei, o Rio não tem. O Rio não consegue mandar, receber mensagem. Mas aí eu peguei uma garrafa que estava na minha mão, aí eu abri essa garrafinha e falei, mas a gente pode fazer o seguinte, talvez ele escute uma mensagem que a gente grave na água. O garotinho pegou a garrafa na hora. Ah, Ele pegou a garrafa e começou a falar com o Rio. A gente está vendo que você está aqui, desculpa, não sei o que. Eu me arrepio só de lembrar desse garoto. E ele começou a falar. Ele começou. Esse é o mundo desse menino. E a gente entrou nesse mundo de falar com a garrafa para mandar uma mensagem pelo Rio. Foi criada uma metodologia por esse garoto, por esse momento, chamada WhatsApp. A gente grava mensagens em água. E aí o pai do garoto pegou a garrafinha para falar. Um engenheiro grandão, sério, não sei o quê, começou a falar com o Rio também. Olha, a gente está sabendo agora dessa realidade que você vive, a gente vai. Todo mundo. Aí começaram a chorar, né? O pessoal girando a garrafinha. No final, a garrafinha cheia de mensagens. O que a gente faz com isso? O garoto pegou a garrafa. Eu falei, posso enviar? Ele virou a garrafinha, falei, leva devagarzinho, para quem sabe ele ouve os nossos desejos, né? A nossa. Ele saiba que a gente está aqui começando a olhar para essa injustiça, né? Enfim, olha que incrível, né? E incrível mesmo. aí quem mais que tem aqui? O jeito rios e ruas. A gente está no lugar. A gente não fala aqui, a gente está num Zoom bacana. Acho que eu tenho procuro trazer um pouco dessa emoção que comove, né? Ou seja, comoção é emoção compartilhada, né? Todo mundo entra num lugar assim de comovente, né? De ouvir uma história, de ouvir perceber uma realidade, né? Mas o coração nosso é ir para perto do rio, subir o morro, descer morro. Eu já entrei dentro de galeria de rio, já andei dentro de manilha, assim, dentro de um rio para estar lá no lugar, né? Ai, mas isso é um pouco demais, não? Mas tem que ser um pouco demais, porque o que está sendo não está dando conta. Tem que ir um pouquinho para além da informação, da planilha, da leitura. Não, tem que botar o pé na história, botar as mãos nessa água, se conectar com o outro. Aqui a gente vê aqui um senhor, é legal a gente estar aqui
comunidade 60 a mais, né? Tenho essa mania, né, de parar na frente dos idosos que moram na beira de rio canalizado. Parar para ouvir história. Esse aí é o seu Antonino, está na margem do Rio Verde, aqui na Vila Madalena. Ele conta, né, quando que foi canalizado, como é que era, o que aconteceu ali já naquela região, né? Quem que tomou a iniciativa, né, de que época que foi isso que rolou? Foi uma demanda. Tudo que está canalizado foi desejo, tá, gente? Não foi um personagem Marvel malvado assim que se... Não, as pessoas quiseram. Foram educadas a querer tirar os rios. E agora a gente tem que criar uma outra educação. Educar as pessoas a querer libertar esses rios. Para a nossa vida ser melhor. Né? Então a gente conversa com esses idosos, é sempre uma... Muitos a gente volta a encontrar na rua, como é que está aqui seu Ivo? O seu Ivo faleceu ano passado, mas está aqui a esposa dele. E a gente toca a campainha das casas, a gente é meio moleque, sabe? Eu não posso ver um portão sem grade assim, que eu vou lá e meto o dedo na campainha para saber. Eu chamo essas casas de casas estranhas, casas que não tem câmera, lança, cão bravo, tem só um murinho assim. Sempre tem alguém interessante lá dentro. Tem alguém que alguém que não está se importando se vai entrar, vai pegar, vai. Tem nada lá dentro, né? Só tem, enfim. Isso aí é um assunto polêmico, mas a gente vai em frente. O que mais que tem aqui? O que a gente faz? O que a gente faz, Rios e Ruas? A gente faz as expedições, a gente faz as oficinas, palestras e seminários, transmissão da metodologia, pesquisa de conteúdo e consultoria. E a gente tem muitas coisas aqui pela frente que não estão aqui ainda, né? Que fazem parte. A gente vai botar aqui, a gente faz livro também, né? A gente faz podcast, né? A gente faz... O que a gente gosta de fazer mesmo é assustar as pessoas, sabe? Acho que é como educador. Já me perguntaram qual que é a essência do professor? Eu falei, é assustar. Um bom professor é aquele que te assustou. Você falou, nossa, eu não sabia que isso aqui existia. Eu não sabia que dava certo. Eu não sabia que sódio e cloro dava essa coisa aqui, sabe? Alguém que assusta e você loca, né, a tua visão para um lugar que você nunca esteve. Isso aí é susto, né? E a gente gosta de assustar as pessoas nas expedições, nas oficinas. Eu quero assustar vocês aqui também. E assim, bom, que mais? Aí um monte de ações. Aí tem aqui, podia ficar falando aqui o tempo inteiro de... Aqui a primeira fotinha aqui, não sei se você está vendo aqui o mousezinho. A gente não pode ver um morador de rua perto de uma nascente, porque normalmente ele usa essa água para tomar banho, para lavar roupa, para fazer um dinheirinho lavando carro, né? E eles tornam-se personagens na beira desses rios, né? Onde a gente para ouvir histórias. Esse cara aqui que está sentado aqui tem nome, é seu Onofre. Eu nem sei como ele está hoje. Ele vira e mexe, ele sai da rua, né? A prefeitura recolhe, aí ele volta para lá, porque é o ganha-pão dele. Lavar carro com as águas do Rio Saracura. Então, um monte de educadores, socioambientalistas, né, parando para ouvir um morador de rua, em situação de rua, né? Aí tem coisas, aqui um mapa gigante que a gente fez no Parque Vila Lobos, corrida, então aqui acho que foi corrida de rua também que a gente faz, vai nadador de caipira aqui, festa junina, então a gente engata na brincadeira, né? Um prêmio que a gente ganhou da Rádio Eldorado, o André Palhano, o Alex Atala, o Lincoln, e o Rios e Ruas ganhou um prêmio de iniciativa de destaque de 2014, né? Olha só, tem 9 anos já isso, né? E mais, E a gente, é tal história, acho que é bacana que a gente está... A gente quer falar com todo mundo, não queremos falar só com esse universo... da pessoa ligada ao meio ambiente, ao ativista, né? Tá todo mundo umbilicalmente ligado, né? A conferência na ONU esse ano, 23, 24 de março, o tema foi a Conferência Mundial da Água. É a palavra de ordem da ONU para esse século, é a água, década. Deve ser do século, deve ser do resto da vida, né? Água. Ela ganhar centralidade na nossa vida e deixar de ser tratada como recurso. Ela tem que ser central
para que seja acessível a todos. Não é humano alguém ter que andar 20 quilômetros para ter acesso à água. Aqui a gente liga a torneira, é o take for granted, né? Vai sair água do chuveiro, da privada aqui. Tem lugar que não. Tem lugar que não tem esse acesso, né? Então é um assunto muito complexo, que a gente é só um pequeno recorte, né? Essa imagem grande aqui no Fórum, isso aqui foi lindo, né? Fórum Mundial da Água em Brasília. Rios e Ruas foi... Eu tive lá mediando uma conversa com convidados nossos da África do Sul, de Portugal, professor Cristófides, lá, Universidade Nacional de Brasília, grande professor na área de hidrologia, falando sobre a temática dos rios urbanos. Olha lá, Rios e Ruas presente num fórum mundial da água, né? Aqui com o Natalinho também ganhando uma medalha, não sei o quê. Enfim, trabalhando na periferia. Esse aqui é um projeto de lei lindo. Tá vendo a setinha aqui embaixo? A gente levou um projeto com o vereador Ricardo Yang, na época. A gente tem um projeto de lei para sinalizar as microbacias de rio nas placas de rua. Não é uma ideia bacana? Quem acha bacana, dá um joinha. É um projeto bacana. Vai lá no joinha e fala, pô, sinalizar a bacia do Saracura, bacia do Pirajussara, bacia do Iquiririm, bacia, olha que lindo que você todo mundo andar na rua. É verdade, aqui meu pai falava que tinha aqui o rio que corria, né? Aí a Câmara aprovou, mas esbarrou no prefeito que vetou o projeto, por declará-lo irrelevante. Não é uma informação necessária para uma placa de rua. Eu acho necessária. E um dia vai ter, um dia talvez a gente chegue lá e... Belo Horizonte está fazendo já mais isso, o Rio Arrudas, o Rio das Velhas, tem as placas lá em Belo Horizonte, super bonitinha. Fazer a cidade ser educadora. A placa de rua estimular um bate-papo no boteco. No caminho da escola, no caminho do trabalho, você conversar sobre Nossa, mas aqui, passava ou passa aqui o Rio Guariba? A minha mãe falava, meu avô tem foto desse... Só você estimular a memória e o sonho. Não tem sonho se não tem memória, não tem futuro se não tem entendimento do que se passou, né? E aí esses dois... E olha que incrível, né? 2 pessoas. Eu não sou presidente de coisa nenhuma, não ocupo nenhum cargo público, né? Mas sou uma pessoa curiosa, interessada, angustiada, inquieta, indignada e disposta a botar em movimento, né? De um jeito leve, simples, divertido, um assunto tão denso, tão dramático, né? Que é a questão da relação da cidade com as suas águas. Eu brinco, acho que eu vou falar aqui, eu brinco que, eu acho que eu já falei bastante, está todo mundo já meio seduzido. Não, tá As ótimo. pessoas, não, estão todo mundo adorando, mas tem várias pessoas já com a mão levantada. Vamos lá. Então, Vamos lá. começar a atendê-las também, tá? Simbora. Vai, Ana. Não, então, ele falou de memória. Tem aqui no livro que quando eles fazem uma oficina, em vez de perguntar o nome da pessoa que está participando, pergunta quem é o seu rio. Ou seja, algum rio deve ter tido importância na vida daquela pessoa. Ana, vamos escrever aqui no chat. Essa pergunta, eu vou deixar aqui. Quem é o seu... Você bota assim, ó. Rio tal. É um rio que você guarda em você. Se não tiver nome, fala assim, é o rio da tia Mariquinha. É o riozinho lá. Quem é o seu rio? Sérgio, quem é o seu rio? Célia, Ana, quem é o seu rio? Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. Aí. Olha lá, Rio Comandaí, Rio Piracicaba. Eu pescava com meu pai no Rio Piracicaba. Só que eu vou contar para vocês o seguinte. Eu gostava de ficar do lado do meu pai pescando. Mas na hora que eu pescava o peixinho, eu chorava e devolvia para o rio. Rio Ipiranga, Rio Bicuí, Rio Madeira. Olha que louco. A gente começa as conversas, Ana. Em vez de falar, meu nome é José Bueno, eu sou arquiteto na Universidade de São Paulo, trabalho... Não, eu sou o Iquiririm. O Iquiririm entrou em mim, meu, e não consegue... Ele passa por dentro de mim, o Iquiririm.
E as pessoas vão Muito falando bom. das suas pequenas histórias com esses rios. Se você não tiver um rio dentro, você não vai querer um rio fora. A gente tem essa lembrança, né? Porra, de uma brincadeira, uma navegada, um caiaque, uma travessia, um acidente que rolou. Nossa, invadiu minha casa, encheu. Não importa se é uma história. Olha, começa a ver ali a Sueli. Conversava com o Rio Tietê, era meu confidente. Contava tudo o que acontecia comigo enquanto o ônibus cruzava a ponte. Sueli, assim você me derrete aqui. Você tinha um rio como amigo já. Ó, Sueli, para Sueli, não tem mais, essa está esgotado. Mas isso aqui foi outra história que foi gerada com esse trabalho nosso. Um amigo nosso, escritor, Gustavo, ele ficou tão transtornado com essa história de Rio, Rio, Rio. Passou uns dias, ele entregou um calhamaço assim, falou assim: olha, eu espero que um dia publiquem isso aqui. E a gente passou um tempo, a editora Evoluir resolveu publicar, achamos ilustrador para fazer um livro Que infanto-juvenil lindo, de um lindo. menino que conversava com o Rio. O pai dele não ligava, porque era meio maluquinho, o pai dele era meio prefeito, achava que era tudo mais importante do que Rio. E o menino ficou amigo do Rio, do bairro dele. E a história do menino que riu, do Gustavo Prudente. E tá Bueno, posso disponível, falar? né? No Eu YouTube, não onde que sei. ele... Eu não sei Eu se sei que está eu esgotado. li isso em algum lugar, que esse livro agora está disponível. Se tiver, excelente, na Amazon e tal. Caso não, eu tenho alguns exemplares também. Eu sou traficante de livros também, tá? Eu tenho alguns em casa aqui que eu distribuo né? Em Então vamos mãos. lá, gente, vamos atender as perguntas aí. A Ó, Ivone Né? tá O com a papo mão está delicioso, levantada. mas tem um formato, né? tá Então, e bom, várias Sérgio. pessoas aí na fila. Ivone, por favor. Ivone, abre o telefone, abre o microfone, Ivone. Microfone, Ivone. Microfone, Ivone, Ivone. Ela vai ter que repetir tudo que ela está falando. sim. Ivone. A gente não está te escutando, Ivone. Você precisa abrir o microfone. Manda uma mensagenzinha para ela, alguém, ou ela está indo lá. Ou então, Sueli, Boa, enquanto Sueli. eu falo com a Ivone, você pergunta. Tá, bueno, eu sou contadora de história, eu quero contar essa história aí do seu livro. Simbora! Demorou. Eu adoro contar também essa história. Tem um pessoal de teatro, uma companhia chamada Luar no Ar. Eles têm várias histórias da cidade de São Paulo, não sei o quê. Pessoal de teatro, tem música e tal. E tá no repertório deles a história do menino que riu. Mas isso aqui é contável. Tem o PDF do livro, você pode contar com as imagens. Então, vamos conversar. Como é que eu consigo isso? Comigo ou com o Luiz. Ah, Facinho. por favor. Tá, então eu quero, por favor. Eu vou deixar aqui para quem tiver interesse em alguém falar, depois deixar um celular, 11 991 218 2778. Olha lá, que coisa mais desbocada. 218-278. E aí tem o Instagram do Rios e Ruas e o meu próprio Instagram. Instagram, não, Instagram. Estraga, é bom. Não, para manter Pronto, a contato, quer saber do Ivone já livro? está com o microfone aberto. Obrigada. Ela tirou, agora ela abriu o microfone e fechou a cara, mas tudo bem. Fala, Ivone. É o seguinte, é que eu tinha um professor aqui em São Paulo mesmo, que ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia que para a gente conhecer os nossos passos aqui na Terra, a gente não tinha que follow the steps, a gente tinha que follow the water. E eu sempre achei muito legal isso. Conseguiram entender? Sim. Sim. Porque esse negócio aqui, para mim, é um milagre. Eu não consigo abrir, fechar tudo. Não se preocupe, Ivone. Mas te O ouvimos, importante é que perfeito.
Isso, o Então, importante é eu que acho, você... eu sempre me emociono quando eu ouço isso de follow the water, é porque realmente o ser humano tem que estar perto da água, porque senão ele morre mesmo, não vive, não sobrevive. Então, Todas a as nossa vida cidades, depende dos rios mesmo. E os todas rios as dependem de cidades nós. se constituíram porque tinha água. São Paulo existe porque tinha água aqui. Não tem organização Exatamente. social que se... E eu também tinha uma outra coisa para falar, que quer dizer, uma amiga minha, nós estamos desenvolvendo um tipo de terapia que é o renascimento pela água. O renascimento, as pessoas às vezes têm tanto problema, que não adianta fazer terapia normal, só de falar. Tem que ter uma experiência aquática para poder renascer. E eu estou fazendo um trabalho em Pano a respeito de um trabalho desses. Depois, se Lindo. se vocês quiserem ver, eu fotografo e mando para Ana Orsi e ela manda para vocês. Lindo. Tá ótimo, Ivone. A Porque gente vai adorar ver. eu sou muito ruim de fazer essas coisas. Eu mandando para uma pessoa já estou achando maravilhoso. Tá ótimo, pode deixar. Manda Lindo, para mim. lindo. Mas a terapia está dando certo. Pessoas que não estavam mais conseguindo lidar com as próprias emoções estão fazendo esse tipo de vivência com as águas e estão renascendo mesmo. Lindo, E lindo, lindo. é uma coisa assim absolutamente fantástica, né? A água realmente deixa a pessoa renascer. Então é isso que eu tinha para dizer. Eu tenho uma foto minha numa cachoeira pequenininha lá em Itapema, uma praia Aham. aqui no litoral Rio de Janeiro, né, perto de Paraty, de Angra. Mas é uma Aham, aham, cachoeirinha, eu estou deitado assim na cachoeira, a água está caindo, é uma coisa de cachoeira, né? E eu lembro que aham. de ter colocado assim na legenda, nos colos de Deus, Os que é colos de tipo Deus. Que lindo. assim, sendo abraçado pelas águas gentis assim no corpo e é uma sensação física, né, de estar de conforto, né? Muito legal, Ivone. Então, eu queria Lindo. contar, porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa experiência com pessoas, e eu estou colocando no pano, e a gente está registrando, porque são sistemas novos de revalidação do que acontece com a gente, que a gente não precisa sofrer sempre, que dá para sair desse sofrimento, não precisa mais. O sofrimento não precisa mais. Chega de sofrimento. Dá para Então, lavar de sofrimento, né? eu acho bem legal isso. Muito Então, eu bom, queria Ivone. contar isso para vocês. Obrigada, Obrigado, Ivone. Ivone. Agora o Ari O está Ari, com a mão levantada. Ari, pode falar. Cadê você, Ari? Aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Bom te Bom, ver. bom te ver também, bom te ver. Eu tinha várias coisas para falar, vamos ver se eu lembro. Vou começar do fim. Quando alguém falou da água, da frase, eu me lembrei do Bruce Lee, que tem uma frase famosa sobre fluir o movimento. Todo mundo conhece o Bruce Lee falando da água. É genial. É genial porque ele fala exatamente isso. Segunda coisa, Frug, eu lembrei quando a gente foi para Matutu, que a gente tomou aquele banho de cachoeira em Matutu, tá lembrado, pessoal? como vamos esquecer, né? Foi o último banho de cachoeira que eu tomei, já faz alguns anos, né? Antes da Em pandemia, né? Matutu, Antes da em pandemia. Airuoca, em final de 2019, né? Exatamente, be water, my friend, be water. Agora, eu tinha tanta coisa para falar. Bom,
Quando o Zé Bueno pediu para falar de rio, me deu uma trava mental, porque eu não convivi com nenhum rio aqui em São Paulo. Eu convivi minha vida inteira, Zé, com o mar, em Guarujá. Eu conheci a água salgada, a água doce eu não conheci, demorei para conhecer a água doce, né? Agora, todas as férias eram no mar, Guarujá, Guarujá, Guarujá. Então, a água salgada me lembra a minha infância, né? E eu ainda gosto muito de mar. Mas é só uma observação, uma brincadeira. Aí eu me lembrei do que eu postei aí, uma lembrança de 1970 e pouco, quando eu fui no Rio São Francisco, e a Ana Elisa também foi no vapor, que era Olha, genial. Benjamin O Guimarães, olha só. Benjamin Guimarães, aquele vapor que tinha uma velocidade completamente lenta, pof, pof. Eu lembro do barulho, pof, 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 aquela roda traseira do tipo Mississippi, né? Aquela roda traseira, genial. Esse tipo de barco deveria ser recuperado, acho que nem sei se foi recuperado do Brasil. A Sueli também foi no São Francisco, pô, que legal. E, aliás, um dos meus sonhos é ir para, como chama aquela praia de Rio, que é famosa, agora me faltou o nome lá no Amazonas, que é Ah, famosa, o local. sei, eu sei. Mosqueiro Não, 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 não. Espera que É eu já uma digo para outra. você. Todo mundo fala que é maravilhoso e Diz que que não tem a pernilongo. Riviera, quer ver? Espera um pouco, eu vou te dizer. Daqui a pouco a gente lembra. Agora, Zé, eu vou. Alter do Chão. Sim, Alter do Alter do Chão. Alter do Chão. Alter do Chão. Você Eu- sabe, Ari, tem o Dimas fez um filme falando sobre Alter do Chão. Então, Alter do Chão é um dos meus sonhos de consumo. Agora, Sim. Zé, eu vou te falar que eu fiz coisas erradas com rios. Vou te confessar. Todo Quando eu mundo. trabalhava com galpões, eu trabalhei muito com galpões, para mim os rios eram um inferno. Ou seja, eu tinha um galpão em Tamboré, que você deve conhecer muito bem, perto do Rodoanel, ali da Castelo, e quando chovia, dava 1 metro de água em frente ao galpão, que ninguém chegava, desvalorizava. Então, quando veio uma construtora com aduelas gigantes de 3x3, enormes, eu falei, opa, que legal, vão canalizar esse rio e vai acabar essas enchentes, porque quando o rio enchia, aí você via sofá, pneu, cadeira, você via de tudo naquele rio, né? Porque Tamboré construiu tudo ali, né? As indústrias, eu estou falando na área industrial de Tamboré. Aham. E aí, realmente, quando o córrego chovia, era um inferno para a gente. Enfim, depois eu descobri que deu problemas, eu nem sei se eles terminaram a obra, ou houveram problemas. Mas, enfim, para mim, essa coisa da enchente, porque galpões em São Paulo sempre estão em áreas Marquês de São Vicente, Barra Funda, Marginal. Quando Baixada, né? chovia, quando chovia era o tudo na inferno. várzea, né? Então, eu Várzea. confesso que eu devo ter feito alguns crimes aí nessa época. Porém, hoje eu estou redimido, aprendi com você e quero falar também que você fale da, se não me engano, Jacú-Pêssego, que acho que tem um parque linear, ou por ali. Tem, o Parque do Jacu ali é enorme, já estive lá algumas vezes. E parque rima com rio, né? Esses parques lá o Rio Verde, lá em Itaquera, sabe? Aqui o Corujas. O parque é um bom lugar para abrigar um rio. Não é só abrir o rio, tipo, ele tem espaço para encher, que o rio vai encher. Não tem? Sabe o que vai acontecer no verão do ano que vem? Vai ter enchente de novo. Sabe o que vai ter no próximo? Vai ter enchente, porque não mandaram um e-mail para os rios. Olha, a gente construiu a cidade, vocês agora fiquem aí. Não! É da natureza do rio encher na chuva e ficar na seca ele esvaziar. Ele tem um movimento dele de expansão e de. Só que a gente comprimiu. Então vai ter cheia ano que vem. Enquanto não mudar o Então, modelo, o impacto vai ser o mesmo, né? eu queria só pedir teus comentários, porque senão eu tenho muita coisa para falar, sobre duas coisas em São Paulo. Queria os teus comentários exatamente sobre isso que você falou. Qual é a tua opinião, crítica ou não crítica, sobre os piscinões? Uhum.
Bom, piscinões, que eu rezava, espero que o governo construa um piscinão aqui, eu não aguento mais. Bom, eu espero que você comente isso. E também a questão positiva dos aquíferos, que estão embaixo, água doce, potável. Eu não vou falar de água salgada, né? Porque aí é água doce, que é o nosso tesouro, né? Diz que nós temos tesouros. Um dia desses falaram que não é só o Guarani, diz que embaixo do Amazonas tem um aquífero gigantesco também de água doce. Então, eu queria que você comentasse a questão dos aquíferos e dos piscinões, que é uma coisa típica de São Paulo. Os piscinões, para nós, é uma solução voltada para o passado, né? Que é voltar a encaixotar mais fundo nessas águas. Então, como a engenharia vai resolver o problema das enchentes? Vamos engavetar, mas em grandes galerias, em grandes piscinas e botar uma avenida em cima. Continua pisando no passado, usando uma lógica, só ampliando o tamanho da solução. Em vez de botar uma galeria, uma manilha, vamos fazer uma caixa maior. É solução velha. É ainda o que contam, né? É ainda o que tem no mercado, é isso aí. Não tem ainda evidências de uma outra solução. Você vai para o Canadá, você vai ver parques alagáveis. Olha que interessante. Você tem um parque, tem brinquedo, escorrega, carrinho, não sei o quê, pista de skate. No verão, o parque vira um lago. Porque é várzea de rio, aquele parque ele é todo submerso para o rio ocupar o espaço. Quando termina, ele vai voltar, o parque seca, volta no inverno, volta a ter. É uma solução que a gente nem imagina aqui. Ter essas áreas que permitam o alagamento. O alagamento não é um defeito do rio, é a natureza dele. A enchente, né? A inundação, tem uma distinção. Enchente é natural, a inundação é causa humana. Então, a inundação teve alguma barragem, alguma ocupação da várzea, enfim. Mas acho que o piscinão ele é a solução que vai ficar no passado, mas ainda vigora. A gente vai ver obras acontecendo com as soluções que envolve grandes empreiteiras, envolve negócio, né? Você fazer uma obra do piscinão. Você criar um parque alagável talvez não seja tão atraente para as empreiteiras fazer um parque. Mas quem vai ganhar? Aonde é que está a obra, né? Então, a gente tem uma associação, a solução está ligada a uma obra de engenharia, tem soluções baseadas na inteligência da natureza. Então, na água espraiada, acho que tem um parque alagável na água espraiada. Tem um parque alagável. Às vezes, acho que até tem sim. Aqui na Beguária, tem um projeto da prefeitura para fazer um parque, uma área alagável ali no Rio Corujas. Lindo. Uma área um projeto paisagístico lindo, para quando chover ali, crescer, a água poder espraiar e depois voltar e virar um parque. Sabe o que aconteceu, Ari? A região, que é uma região nobre da cidade, entrou no Ministério Público para impedir a criação de um parque alagável na área. Então temos uma reação da população a não quer fazer parque alagável, mas faz lá, não faz aqui. Então tem que entender como é que a gente começa a mexer. Não é obra, é mexer no modo como as pessoas estão pensando. As pessoas rejeitaram um parque alagável numa área, um lugar que valorizaria aquele entorno, mas atrairia gente. Então as pessoas talvez não queiram gente. Elas não queiram ocupação da área, elas não queiram muita muvuca aqui, muita coisa bonita aqui por perto, aí vai vir muita gente. Talvez eles queiram a privacidade, né? Enfim. Agora, sobre os aquíferos, eu vou usar uma resposta que eu ouvi uma vez do Dalai Lama. Fizeram uma pergunta incrível para ele, longa, sobre nossa solução para... E o Dalai Lama ouviu, né? Aquela pergunta que não tem fim, né? As pessoas olhando para quem está perguntando isso, era uma fala enorme. Aí o Dalai Lama respondeu ao questionador. Ele falou, não sei, preciso estudar sobre isso. Cara, eu fiquei com essa resposta dele assim, se ele falou não sei, eu vou falar para você, Ari, não sei. Próxima pergunta, por favor. Mas, de repente, vai ficar curioso. Vou ficar curioso, que eu vou fechar isso aqui, eu queria saber agora dos aquíferos, que
vai para o território brasileiro. E é um outro mundo, né? O nosso recorte assim é modesto até, né? É da temática dos rios urbanos que foram enterrados vivos. E eu sigo perguntando, será? Até quando? Muito bom, Ari, obrigado. Tem gente ainda Mais aí na alguém quer sala? fazer Sérgio? perguntas? Não sei se. Eu falei para você, Zé Bueno, que eu convidei o pessoal do Defenda São Paulo e a Sim. Maria Laura Zei, que é uma lutadora e participante do Defenda São Paulo. Ela também é uma triste e indignada, né, Laura? Ei, Maria Laura Fogaça. Eita. Tudo bem, Bueno? Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Eu tive lá Estamos no aí, né? Aikido, a gente teve uma conversa faz anos e anos e anos. Olha Acompanho o seu só, trabalho. Pois é, que falando um legal. pouco de indignação, é isso que não foi considerado. Nós estamos aqui numa luta do plano diretor na revisão, e, infelizmente, a questão ambiental passa ao largo, entendeu? Eles estão indo na contramão, fazendo prédios, adensando mais, agora pondo garagens. Então, assim, é isso. Você falou da sua neta, eu tenho 3. Eu acho que eu vejo sua família também é grande. 4 filhos e 3 netos. E é uma tristeza, porque daria, se tivesse vontade política, daria para. Eu acho que São Paulo é complicado, entendeu? Porque é uma cidade que cresce, ela tem, parece que, pernas próprias, né? Ela vai crescendo. Eu lembro na época que eu estava na pós-graduação, acho que ela crescia uma Mairiporã por ano. Isso acho que era Uau. 2007. Então, assim, eu sei que cresce muito. Então, a gente não tem como brecar essa cidade. Agora, a gente não pode passar panos quentes e tem que encarar o planejamento de parar a cidade, entendeu? Eu acho que dá. Eu acho que dá para a gente, se tivesse vontade. Eu sei que é mais complicado, mas realmente o governo não está preocupado com a questão ambiental, né? Então é triste, porque nós estamos aqui aprovando um plano diretor. Eu estava aqui falando com vocês, acabou de. Câmara define calendário das audiências públicas para a revisão do plano diretor. Então, agora que foi para a Câmara, o que eles vão fazer? Eles não tinham falado do zoneamento ainda. Então, eles já mudaram, dentro da revisão do plano diretor, a lei do zoneamento, que é posterior. Mas o mercado imobiliário é tão maluco, a sede de grana, de Voraz, crédito. Então, não adianta. Então, é o que a gente está vendo, né? Um governo corrupto, não é partido A, B, C, D, nem nada. São as pessoas, é a incontingência. E ar nada. Eu tinha um filho adolescente, o Gabriel, que agora vai ser o pai da minha terceira neta. Eu falava, Gabriel, pelo amor de Deus, filho, o que você vai fazer? Respirar, mãe. Então, é outra coisa que sem respirar a gente não vive. Mas sem tomar água, muito menos. Né? A gente não passa 3 dias sem tomar água. Você pode ficar... O Gandhi ficava 1 mês sem comer. Mas sem água, não. Né? Você morre desidratado. Então, você imagina. E não ter uma preocupação ambiental, com aquecimento, com tudo que nós estamos vendo no governo, é muito triste, entendeu? Então, eu estou ouvindo aqui tudo. Agora, o que a gente pode fazer, né? É isso. Estamos fazendo bastante coisa, mas eu não sei se, sei lá, se é suficiente. Você está falando dos piscinões, né? Olha, eu colocaria já o seguinte, eu acho que será sempre insuficiente. Então não é assim lutar pela mudança. Que não vai acontecer, acho que vai ser sempre insuficiente e tá ok. E assim é. E vamos fazer e assistir o que vai acontecer. Eu acho que a gente vai criar uma cidade cada vez mais assustadora. Porque essas pessoas que Blade Runner, a gente está indo para um lugar onde as pessoas elas vão ter um imóvel ótimo, num ótimo lugar, mas elas não vão poder sair. E elas, se resolverem sair, elas não vão conseguir chegar.
E durante o caminho elas vão ter medo do que vai acontecer. Então elas não vão ter para onde ir. E elas vão pensar, o que aconteceu? Isso vai acontecer, a gente está vendo esse filme. E mesmo assim eu continuo trabalhando, fazendo o que eu acho que é importante, necessário. Mas estamos alimentando uma coisa monstruosa na cidade de São Paulo. Já é monstruoso você ter uma cidade onde as pessoas temem andar. Eu já acho, né? O lugar seguro é o lugar privado, porque o lugar público ele é inseguro. Já tem uma coisa, né, estranha, assim, a gente está dando linha para uma coisa monstruosa. Então, ter ilhas, pequenos episódios saudáveis, em oposição a todo esse plano de ocupação, de verticalizar, ter pequenas ilhas, pequenas ilhotas, né, de resistência. De olha, aqui a gente vive numa outra lógica. A cidade, eu estou diminuindo assim minhas ambições, né, de mudar o mundo, mudar o país, mudar São Paulo, estou querendo mudar uma coisinha, sabe? Aqui entre vocês, a gente está aqui entre 20 pessoas, uma conversa deliciosa. Esse é o meu mundo hoje. Uma conversa online sobre um tema fascinante, com pessoas adoráveis, presentes, que não vão embora. São 8h30 da noite, as pessoas continuam aqui. Isso é a minha ilha de hoje. Eu vou dormir energizado com essa conversa. A gente pouco se conhece aqui, mas tem uma qualidade aqui, que é o que mantém minha saúde mental. Sabe? Porque se não tiver isso aqui, vai ser só angústia e só indignação e só perda de qualidade da minha vida, sabe? Mas então, isso eu sou aqui é o caçador. renascimento, Zé. Oi? Isso aqui é o renascimento. Pois é. E o renascimento leva uma tempo, minoria mesmo, né? mas já está existindo. Se nós estamos aqui, nós estamos falando de água, nós estamos jogando aquela pedrinha no lago, entendeu? É isso. Isso vai reverar. O seu livro não é uma pedra, é uma super rocha no lago, né? Então, E olha, nós uma estamos coisa louca. falando e isso vai reverberar, a consciência vai se fazendo. O Ari aqui já confessou a consciência dele como se transformou hoje aqui, porque a gente não presta atenção. Nem dá, né, para a gente conseguir prestar atenção em todos os detalhes, né? Eu me surpreendo quase a cada dia com quantas coisas erradas que a gente faz e nem percebe que está errado, né? Mas nós estamos virando isso. Cabe à nossa geração dar esse pontapé que nós estamos dando e as gerações futuras, porque você tem netos aqui, várias pessoas têm netos, e nós, olhando para os meus netos, para os nossos netos, nós já sabemos e sentimos que a coisa está mudando já de nascença. Já de nascença. Então, vamos olhar para o positivo, porque senão a gente se enforca também. E a questão não é lutar, a questão é fluir. Gostei. Isso mesmo. A Denise está com a mão levantada. Denise, por favor. Joia. Obrigada, José Bueno. Nossa, eu gostei muito de te ouvir, de conhecer o trabalho de vocês aí de São Paulo. Eu sou de Brasília, estou em Brasília, né? E o que eu queria trazer também é a experiência daqui. Aqui, a UNB, né, a professora Lisa Andrade, que também é uma arquiteta, tem o trabalho dela, Cidade Sensível à Água, e o doutorado dela de 2014, feito na Serrinha do Paranoá, que é um território muito importante para a gente, onde já foi mapeado mais de 150 nascentes pelas pessoas que moram lá. Olha. Com crianças, alunos de escola, o poder público envolvido, todo mundo muito mobilizado. E, assim, só para resumir, seguramos, e aí eu falo seguramos mesmo, né, a população, seguramos a etapa 2 de um loteamento, né, que é o Taquari, etapa 2, nessa região, né, que ia passar por cima de mais de 100 nascentes, né, e desde 2009, né, o PEDOT, o Plano de Desenvolvimento do Ordenamento Territorial,
é assim que, através das pesquisas, do mapeamento da população, né? Então, quem quiser dar uma olhada, Oca do Sol, colocar lá no Google, né? Vai conhecer todos os projetos que vem sendo feitos nos últimos 15 anos, e o mapeamento de nascentes é um deles, premiado, Ecotrilhas é outro. Então, assim, é possível pessoas comuns como eu e você, e Isso. nós, fazermos assim, né, aquela gotinha do beija-flor e segurar um empreendimento imobiliário, no caso aqui de Brasília, né, Serrinha do Paranoá. Muito, muito importante. Então, eu quero te agradecer, porque é muito bom a gente ver que tem muita coisa boa acontecendo aqui e acolá, né? E São Paulo é isso mesmo. Sempre foram poucas pessoas como você, como o Frug, como a Ana Maria, fazendo e reverberando, né, incomodando outras pessoas. Sempre foi assim, sempre foi assim. E eu acho que é de pouquinho mesmo que a gente faz, né? Obrigada, muito obrigada. Ô, Denise, que delícia. E aqui você falou de... A gente aqui em São Paulo, na Praça das Nascentes, na Pompeia, demoliram, Exatamente. demoliram 6 casas para fazer um prédio. O que segurou o empreendimento? A organização das pessoas. É isso mesmo. Porque não é uma Eu pessoa estive falando lá. tá errado, tá errado. Não, todo um Isso, bairro ali pressionando o isso, Ministério Público e vai aqui, tem um advogado que vai. Parou a sim, obra. Não tem mais sim. obra, não vai subir prédio nenhum lá. Não sei em que pé que está. Tem um A impacto. Exto, o Zé Né? Bueno, então, a Exto tirou a placa, tem só o tapume preto, porque eles demoliram as casas, mas nada foi feito. E acho que não vai fazer. Sim, lá na Vila Mariana, a gente tentou embargar uma obra nas nascentes do Guariba, lá na Rodrigues Alves. Mas naquela época a mobilização não foi suficiente. Subiram 3 torres de 20 andares, de sei lá eu quantos apartamentos, em cima de uma chácara, por onde passava o rio. A gente tentou ali, né? Mas talvez o tempo para a gente se organizar e ter voz para falar basta, aqui não, e tá todo mundo Não, junto não, ali. e ter exemplos, né, como esse da Praça das Nascentes, É para uma super. mostrar que é Exatamente. possível, né? É, Muito muito bom, bom. Denise. Acho que essa alma é de insuportáveis, sabe? A gente tem que ter uma. Eu gostei do fluir do Sérgio, né? Acho que eu troco assim uma briga por uma boa fruição. Nós somos É isso aí, é isso aí. A gente insuportavelmente precisa mudar fluidos. os verbos mesmo, que eu te falei, né, que a gente estava falando, que a gente nem percebe. Mas esse verbo aí é o que leva a gente para a guerra, né? É isso Que aí. faz a fábrica de mártires e outras coisas desse tipo. E, e a fruição é aquilo que vai trazer de volta, né, esse movimento das águas, né? Que a gente sabe também que as águas simbolizam as emoções, e se existe algo que está travado nas pessoas, são as emoções, e nós sabemos disso, né? Não vamos nem entrar nesse assunto aqui Sim, extenso, sim. mas é justamente agora, e eu vou até citar um fato astrológico aqui, vou me permitir, que é o ingresso de Saturno em Peixes. Para quem conhece um pouquinho de astrologia, basta falar isso. É um ingresso, é um sinal astrológico fantástico. Saturno é reestruturação, Peixes é águas, né? Então, nós temos 3 anos. Saturno geralmente fica 2 anos e meio. Agora vai ficar 3 anos, vai ficar um pouquinho mais no signo de Peixe. Isso aqui já é um sinal que Saturno entrou em Peixe faz uma semana, 10 dias, e nós estamos tendo vários sinais, inclusive lá do litoral norte. Mas a reestruturação das águas é um fator cósmico também, né? Para quem estuda isso e para quem reverbera isso, né? Porque o céu mostra não o que vai acontecer, mas mostra a energia que está em ação. E a energia que está em ação agora é de reestruturação das águas, que é o que mais a humanidade precisa, na verdade, né? Como você Muito falou, interessante. durante esse tempo todo. Algo que a Denise falou, lembrei aqui de algo que faz parte também da. Eu vou me fortalecendo com alguns pensamentos, algumas crenças.
algumas habilidades assim para estar nesse jogo sem essa tensão da luta, né, mas da fruição, que é não existe gente resistente. O que tem é convite mal feito. Uhum. É isso aí. Então, a pessoa, não, mas ninguém vem aqui, ninguém quer. Não, pera um pouquinho, vamos ter que formular, seduzir melhor esse convite. Então, eu moro nesse lugar, tem gente resistente lá para dar, mas eles vão se mover segundo a minha habilidade em envolvê-los, em seduzi-los, em convidá-los, sabe? Então, eu trabalho bastante com isso, com gente resistente. E tudo se transforma quando recebem um convite gentil, um convite inclusivo, um convite respeitoso. Aí as pessoas amolecem, as pessoas, assim eu vou com você, né? Então, tem uma beleza na boa sedução. Eu me encontro nesse lugar, em estar bem com essa vocação sedutora. A gente tem que seduzir as pessoas, não para ganhar uma coisa própria, mas seduzi-las para uma Pela qualidade melhor. verdade até, né? Seduzir pela verdade até, né? Sim, né? Isso eu ouvi do Sadala, de um grande engenheiro. Ele fala: Nossa, vocês têm uma capacidade de sedução extraordinária, e é por aí que a gente tem que ir. Seduzir o poder público, seduzir uma construtora, seduzir um legislador, sabe? Seduzir Não é nada a fácil, não, academia. né? Não, mas Mas, demora. Demora, mas talvez seja esse o caminho, né? com Amolecendo pelas beiras, né? É amolecendo, né? Sem Tá bom. maldade, com autenticidade. Gente, a gente já passou bem da hora, né? A gente Eita, não vai nós. bater o recorde do Ari hoje, que o recorde é do Ari. Mas, Aliás, eu quero. para quem não conseguiu assistir a apresentação do Ari, foi muito gostosa. Eu recomendo, viu? Está Tá no lá no YouTube. YouTube, como essa aqui vai subir amanhã também. E, Isso. e eu quero, então, passar a palavra final para a Ana e para o Zé, tá? Para a gente poder fazer o encerramento hoje, que já estamos passando bem da hora, tá? Então, Tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer, eu estou vendo algumas pessoas que já há algum tempo não estavam aqui, tipo a Ivani, a Rose. Obrigada pela presença de todos. Eu adorei o bate-papo, Zé Bueno. Acho que realmente faz toda a diferença a gente escutar esses projetos para a gente se energizar e se fortalecer para continuar fluindo, né? Então, muito obrigada, viu? Agora é com você. Olha, só agradecer. Eu comecei aqui vendo a minha prima, Anelisa, vendo a minha tia, que eu não vejo há um tempo, ela apareceu para dar um oizinho, então já me encheu o coração, assim, de estar em Ó, família o aqui, Du né? agora, o Du Zupani, que é um fotógrafo da natureza, que já se apresentou aqui, abriu aqui. Oi, Du, bom te ver. Muito bom. abraço, Du. Muito bom. Olha, foi uma honra, uma coisa bonita a gente estar aqui há quase 2 horas de conversa. Então, todos continuam aqui, né? Vira e mexe, eu olhava para ver se tinha gente ainda ouvindo, né? Então, todos ligados aqui, Delícia, ouvindo, né? né? Acho que isso aí Muito denuncia, assim, gostoso. uma qualidade de conexão sutil, assim, a gente ficou ligado, né? Esse tempo todo Uhum. ver a Lilian também estava por aqui no começo. Eu fui casado com a Isso. Lilian por 11 anos. A gente teve uma vida conjugal, familiar, uma pessoa adorável, né? Uhum. Eu comecei muito grato assim de ver e estar com você, Ana, estar com o Sérgio, conhecer todos que estão aqui. Só agradecer, gente. E Tá bom. e não tem volta, tá? Uma frase que eu gosto já, não tem volta, só tem ida. Então eu desejo uma ótima ida, uma ótima fruição, né? Pela frente e não tem como ser diferente. A gente vai para frente. Nossos olhos, nosso movimento é todo em direção à frente, né? É isso aí. Isso mesmo.
Isso, Tá muito bom. Muito bom, obrigado, Zé. Zé. Muito obrigada, Sérgio, Um beijo para Ana, um todos. beijo para vocês. Delícia Ei, te Bom abre o ver, Brasil. Zé. microfone, todo mundo, para dar tchau agora. Obrigada, Pode Hoje. abrir. boa noite, Obrigada, bom, tchau. parabéns. Tchau, Tchau, tchau. boa Muito bem, noite. Boa Zé. noite, Feliz. boa Gente, noite. Foi obrigada pelo excelente. convite. Beijão. Tchau, Obrigada. tchau. Ótimo. Beijo para todo mundo. Beijo. O rio só corre para frente. Não, pois é, não é? Primeira Pois lição dele, né? Não tem não tem subida, só problema. descer, só ida. É. Tchau, tchau. Muito Tchau. bom. Tchau, tchau. Muito Tchau. bom, muito bom. Vou ficar até o finalzinho aqui para dar um Obrigada. abraço na Ana e no Sérgio. Tá Tá bom. bom. Tchau, Então tá. Tchau, querido. Ana. Tchau, Bom, Tchau, tchau. foi muito bom te Marta, ver, prazer Zé. te ver aqui, Marta. Igualmente. Gracias. Graças. Tchau, gente. Tchau, Tchau. Ana. Tchau, Tchau. tchau. Só preciso achar como sair agora aqui. Lá, lá. Canto direito Achei, vermelhinho ali. achei. Obrigada. Tchau, Sérgio. Tchau, Tchau, Ana. Ana. Tchau, Tchau, Zé. tchau, querida. Tchau. Eu já saio também, Bueno. Troca a sua e assim sua indignação por esperança. Flua, Não, coisa boa. Flua, só coisa boa. só Esquece o coisa resto. boa. Isso. Obrigado, querida. Obrigado. Boa Vamos. noite. Obrigada a você. Muito Boa rica a tua noite, fala. Marta. Muito bom, obrigadinho. Que delícia, viu, Zé Bueno? Muito Tcharam! gostoso. Ó, terminar com esse sorriso, assim, acho que é. Acho que essa esperança está muito viva, não tem? Claro que tem. E é uma esperança para além de mim. Ou seja, a gente já está com mais de 60 anos, imagino, 50, 60. Eu trabalho para 100 anos. Eu vou fazer o que dá para fazer nesses anos, assim, que Bom, nós tem. temos netos, né? Então, que eles usufruam, né? E eu acho que quando jovem, você faz para ver a coisa, né? Você faz para. Aí chega uma altura que você faz. Você faz porque a sua natureza é fazer, né? E não alcançar, né? É fazer. Fazer mais um pouco, fazer. Talvez alguém alcance isso, né? É aquela coisa das tâmaras, né? Não tem uma história da tâmara? Qualquer árvore que você vá plantar, que você vai falar assim, eu não vou conseguir colher os frutos dessa árvore. Mas se pensar assim, aquelas árvores que alguém plantou e que nós colhemos os frutos, né? Então é bom saber que a gente está plantando hoje É isso aí. para alguém colher, né? É isso aí. E eu acho que tem a ver com a tâmara, que leva 70 anos para dar fruto, uma coisa meio louca. Você não come o fruto do que você planta mesmo, você come o que veio, né? E você deixa plantada. É meio por aí, acho que é essa a história. Vamos fazendo e vamos fluindo, E né? dá prazer em fazer, né? Quer dizer, é gostoso, é bom a gente tá contribuindo e está tendo energia para fazer, né? Eu acho que é como você falou no começo, essa troca de você oferecer alguma coisa e sentir que você está